Não tinham ouro suficiente, dinheiro real, e isso desvalorizou. Eu fui para o pregão da Bolsa de Valores de Nova York esperando uma grande queda, mas o mercado subiu muito. Isso aconteceu porque eu nunca tinha vivido uma desvalorização antes. Então, descobri que em março de 1933 aconteceu exatamente a mesma coisa com Roosevelt no rádio, o mesmo evento. Depois, estudei os anos 30. O que aconteceu em 1938 em termos de depressão levando às guerras e assim por diante, e as taxas de juros chegando a zero, é exatamente o que aconteceu em 2008. Foi porque eu estudei isso que conseguimos ganhar muito dinheiro na crise financeira de 2008. Então, 3 coisas começaram a acontecer durante minha vida, em nossas vidas, que nunca tinham acontecido antes, e, portanto, precisei estudá-las na história. A primeira é a quantidade de dívida e criação de dinheiro. Quantidades imensas de dívida e criação de dinheiro. Isso importa? O que é a ascensão e o declínio de uma moeda de reserva? Como tudo isso funciona? Eu precisava ver os ciclos para isso. A segunda foi a quantidade de conflito político interno, em particular, o populismo da esquerda e o populismo da direita. E um populista é uma pessoa que não aceita perder. Eles lutam com sua base de apoio. E essa disfunção e essa falta de disposição para perder levaram ao que vimos em 6 de janeiro, após o lançamento do livro. E há uma dinâmica em jogo para isso. E o terceiro, claro, é o conflito entre grandes potências. Em outras palavras, a ascensão de uma potência econômica e militar, comparável na forma da China, crescendo e competindo com os Estados Unidos. O que também está mudando essa ordem mundial. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Essas 3 coisas nunca aconteceram na minha vida, mas são grandes fatores que estão impactando os acontecimentos. Quando voltei na história, percebi que precisava estudar como essas coisas funcionavam. Às vezes, ignoramos as coisas realmente grandes. Então, voltei e estudei isso, e vi que havia mais 2 fatores que tiveram impactos enormes. Os outros 2 eram eventos naturais, em particular secas, inundações e pandemias. E eles mataram mais pessoas, derrubaram mais impérios e mudaram mais ordens mundiais do que qualquer outra coisa. E certamente são um grande problema agora. O quinto é as mudanças tecnológicas e como elas evoluíram. Então, eu precisava estudar essas 5 forças. Vi que existe esse ciclo que se repete devido a relações de causa e efeito bem estabelecidas. Eu não acredito em ciclos apenas porque se repetem. Comecei a entender as relações de causa e efeito. Estudei os 10 impérios mais poderosos dos últimos 500 anos e as últimas 3 moedas de reserva. Isso me levou pela ascensão e declínio do Império Holandês e do Florim, do Império Britânico e da Libra, a ascensão e o início do declínio do Império dos Estados Unidos e do dólar, e o declínio e a ascensão do Império Chinês e suas moedas, juntamente com seus conflitos significativos medidos neste gráfico. Porque olhar todas essas medidas de uma vez pode ser confuso. Vou focar nos 4 mais importantes: holandês, britânico, Estados Unidos e chinês. Como você pode ver, eles ocorreram em ciclos sobrepostos que duraram cerca de 250 anos, com períodos de transição de 10 a 20 anos entre eles. Normalmente, essas transições foram períodos de grande conflito, porque potências dominantes não declinam sem uma luta. Neste estudo, usei 8 métricas: educação, inventividade e desenvolvimento tecnológico, competitividade nos mercados globais, produção econômica, participação no comércio mundial, força militar, o poder de seu centro financeiro para mercados de capitais e a força de sua moeda como uma moeda de reserva. Porque esses poderes são mensuráveis. Podemos ver o quão forte cada país é agora, como foi no passado e se estão em ascensão ou declínio.
Ao examinar as sequências de muitos países, podemos ver como um ciclo típico se desenvolve. Melhor educação geralmente leva a mais inovação e desenvolvimento tecnológico. E, com o tempo, ao estabelecimento da moeda como uma moeda de reserva. Você também pode ver que essas forças, então, declinam em uma ordem semelhante, reforçando o declínio umas das outras. Resumidamente, o grande ciclo geralmente começa após um grande conflito, como uma guerra, que estabelece a nova potência dominante e a nova ordem mundial. Porque ninguém quer desafiar essa potência. Um período de paz e prosperidade geralmente se segue. À medida que as pessoas se acostumam com essa paz e prosperidade, apostam cada vez mais em sua continuidade. Elas tomam empréstimos para fazer isso, o que eventualmente leva a uma bolha financeira. A participação do império no comércio cresce, e quando a maioria das transações são realizadas nesta moeda, ela se torna uma moeda de reserva, o que leva a ainda mais prosperidade. Ao mesmo tempo, essa prosperidade crescente distribui riqueza de forma desigual. Então, a disparidade de riqueza geralmente cresce entre os ricos e os pobres. Eventualmente, a bolha financeira estoura, levando à impressão de dinheiro e ao aumento do conflito interno entre ricos e pobres, o que leva a algum tipo de revolução para redistribuir a riqueza. Isso pode acontecer pacificamente ou como uma guerra civil. Enquanto o império luta com esse conflito interno, seu poder diminui em relação a potências rivais externas em ascensão. Quando a nova potência em ascensão se torna forte o suficiente para competir com a potência dominante que está enfrentando colapsos internos, conflitos externos, geralmente guerras, ocorrem. Desses conflitos internos e externos, emergem novos vencedores e perdedores. Então, os vencedores se reúnem para criar a nova ordem mundial e o ciclo começa novamente. Acredito que a China será uma grande potência no futuro próximo. Penso que o quadro básico é que a China, os Estados Unidos, a emergência da Índia e outros estão mudando a ordem mundial de maneira muito profunda. Não podemos dizer quem será o vencedor e o perdedor deste jogo, mas acredito que sabemos que este conflito estará conosco e ele está mudando totalmente a ordem mundial. Quando você pergunta, por exemplo, quem será o vencedor desse jogo, a história da democracia, como Platão descreveu em A República, segue um ciclo. E uma das grandes vulnerabilidades das democracias é a desordem, a anarquia que vem do conflito. O risco do capitalismo ocorre quando há um choque entre a lacuna de riqueza e a lacuna de oportunidades, e isso gera riscos para a democracia. Nos anos 30, 4 grandes democracias, devido a essa dinâmica, tiveram seus parlamentos escolhendo autocracias. Isso aconteceu na Alemanha, na Itália, na Espanha e no Japão. Ambos os sistemas têm seus riscos. Fomos abençoados com este ambiente incrível: igualdade de oportunidades, a capacidade de ser criativo, Estado de Direito, civilidade. Mas se arriscarmos essas coisas em qualquer um dos